Meu nome é Isadora Fernandes, e durante 5 semanas inteiras, acreditei que havia perdido meu filho Otávio para sempre. As enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul entre abril e maio de 2024 mudaram minha vida de uma forma que eu jamais imaginei ser possível. Vivi com uma culpa tão devastadora que pensei que me destruiria por completo. Mas às vezes, os milagres acontecem quando menos esperamos, mesmo nos momentos mais sombrios do desespero humano. Era 1º de maio quando as águas chegaram ao nosso bairro Sarandi, em Porto Alegre. Os meteorologistas vinham alertando sobre chuvas intensas durante toda a semana, mas, morando no Rio Grande do Sul, a gente se acostuma com previsões dramáticas do tempo que muitas vezes acabam sendo menos severas do que o esperado. Meu marido Cássio estava trabalhando no turno da madrugada na fábrica de calçados, e éramos só eu e Otávio em nossa pequena casa de 2 quartos na Rua dos Andradas. Otávio estava empolgado com a tempestade havia dias. Aos 7 anos de idade, ele achava os trovões e relâmpagos fascinantes ao invés de assustadores. Ficava com o rostinho colado na janela da cozinha, observando as nuvens escuras se acumularem no horizonte, me fazendo 1 milhão de perguntas sobre como a chuva se forma e por que o céu fica tão escuro. Sua curiosidade era infinita, e eu adorava ver sua mente trabalhando através desses fenômenos da natureza. As primeiras gotas começaram a cair por volta das 4 da tarde. Otávio e eu estávamos terminando o almoço tardio, arroz com feijão e ovo frito que eu tinha preparado pela manhã. Ele me contava sobre seu dia no projeto social do bairro, como tinha aprendido a fazer dobraduras de papel e como a tia Márcia tinha elogiado seu desenho de um dinossauro. Meu pequeno estava orgulhoso de si mesmo, e eu também estava orgulhosa dele. Às 5 horas, a chuva tinha se intensificado drasticamente. Conseguia ouvir ela batendo no nosso telhado de zinco com uma urgência crescente. Otávio correu para a janela novamente, seus olhos castanhos bem abertos de empolgação. As ruas já mostravam sinais de alagamento, o que não era totalmente incomum para nosso bairro durante chuvas fortes. Nossa casa ficava numa área mais baixa e já tínhamos passado por alagamentos menores antes, nada que tivesse causado danos sérios. Liguei para Cássio no trabalho para verificar como ele estava. A ligação estava ruim por causa da tempestade, mas consegui ouvir ele dizer que ia tentar sair mais cedo se o supervisor deixasse. A fábrica estava operando com poucos funcionários por causa dos alertas meteorológicos. Disse a ele que estávamos bem, que Otávio estava curtindo o show da tempestade e que eu ficaria de olho na situação. Por volta das 6h30, comecei a me preocupar de verdade. A água na nossa rua tinha subido até a calçada e continuava chovendo muito forte. Morava em Porto Alegre havia 15 anos, desde antes do Otávio nascer, e nunca tinha visto a água subir tão rápido no nosso bairro. Liguei a televisão nas notícias locais e o meteorologista estava falando sobre volumes de chuva sem precedentes, alertas de enchentes repentinas e a possibilidade de evacuações em áreas de risco. Otávio ainda estava na janela, mas agora sua empolgação estava misturada com um pouco de apreensão. Perguntou se nossa bicicleta que ficava no quintal ia ficar bem, e eu assegurei que ficaria. Nossa área externa era um pouco mais elevada e a água ainda não tinha chegado até nossos pertences. Estava mais preocupada com Dona Neuza, nossa vizinha idosa que morava sozinha e tinha mais de 70 anos. A casa dela era ainda mais baixa que a nossa e conseguia ver água começando a se acumular ao redor da porta da frente dela. Por volta das 7, tomei a decisão que me atormentaria por semanas. A água tinha começado a entrar por baixo da nossa porta da frente, e percebi que precisávamos ir para um lugar mais alto. Tinha 2 opções. Podíamos subir para o sótão pequeno que tínhamos e esperar passar, ou podíamos tentar dirigir até a casa da minha irmã numa parte mais alta da cidade antes que as estradas ficassem completamente intransitáveis. Olhando para trás agora, percebo que estava pensando mais nos danos materiais do que na segurança pessoal. Estava preocupada com nossos móveis, nossos álbuns de foto, os brinquedos do Otávio. Achei que se conseguíssemos chegar na casa da Valentina, ficaríamos confortáveis e seguros, e poderíamos voltar no dia seguinte para avaliar qualquer estrago. Parecia a escolha mais lógica naquele momento. Comecei a arrumar uma mochila com roupas e documentos importantes. Otávio me ajudou, tratando aquilo como uma aventura.
Pegou seu bichinho de pelúcia favorito, um cachorrinho de pano chamado Bolinha, que estava com ele desde os 3 anos. Também insistiu em levar seus gibis novos e seu videogame portátil. Lembro de sorrir das prioridades dele, tão inocentes e confiantes de que tudo daria certo. A água lá fora agora tinha uns 15 centímetros de profundidade na nossa rua, mas nosso carro ainda estava acessível. Eu tinha um Volkswagen Gol que ficava um pouco mais alto que a maioria dos carros, e me sentia confiante de que conseguiria lidar com a profundidade da água. Liguei para Valentina para avisar que estávamos indo e ela me implorou para me apressar porque as notícias estavam reportando que várias estradas já estavam fechadas por causa dos alagamentos. Saímos de casa às 7h40. Tranquei a porta da frente, embora me perguntasse se haveria alguma coisa para proteger quando voltássemos. Otávio entrou no banco de trás, segurando Bolinha e tagarelando empolgado sobre passar a noite na casa da tia Valentina. Ele adorava a tia, que sempre o mimava com atenção e seus petiscos favoritos. A primeira parte da nossa viagem parecia controlável. A água estava mais funda do que eu tinha previsto, mas o carro aguentou bem. Dirigi devagar e com cuidado, seguindo a rota que tinha feito centenas de vezes para a casa da Valentina. Otávio estava quieto agora, observando a água rodopiando ao redor de carros abandonados e vendo vizinhos parados nas suas varandas, alguns com malas, outros apenas observando a água subindo com expressões de incredulidade. Tudo mudou quando chegamos no cruzamento da Rua dos Andradas com a Avenida Assis Brasil. A água ali estava muito mais funda, pelo menos 40 centímetros, e dava para ver que estava correndo rapidamente. Vários carros tinham pifado e os motoristas estavam sentados dentro esperando ajuda ou tinham abandonado seus veículos completamente. Parei o carro e tentei avaliar a situação. Podia pegar o caminho mais longo pelas ruas residenciais, que acrescentaria 20 minutos na nossa viagem, ou podia tentar atravessar o cruzamento. A água parecia manejável para o meu Gol e conseguia ver outros veículos atravessando com sucesso. Otávio perguntou o que estávamos fazendo e disse a ele que estava só decidindo qual era a melhor rota para seguir. Esse foi meu erro. Essa foi a decisão que eu reproduziria na minha mente milhares de vezes nas semanas seguintes. Em vez de dar a volta e ir para casa esperar no sótão, em vez de pegar a rota mais longa e segura, decidi forçar a passagem pelo cruzamento. Achei que estava sendo corajosa e decidida. Achei que estava protegendo meu filho, levando ele para um lugar seguro. Avancei lentamente com o carro na água mais profunda. Por um momento, tudo parecia estar bem. O carro estava se movendo firmemente, o motor funcionando suavemente e estávamos progredindo através do cruzamento. Otávio estava calado, talvez sentindo minha concentração. Estava focada completamente na estrada à frente, observando obstáculos e tentando manter uma velocidade constante. Então, mais ou menos na metade do cruzamento, o carro de repente inclinou para a direita. Tinha dirigido para dentro de um buraco que estava completamente escondido pela água, e a roda dianteira direita afundou significativamente. O carro se inclinou, a água começou a entrar rapidamente pelas portas e percebi com um pânico crescente que estávamos em sérios problemas. Tentei acelerar, esperando conseguir passar e chegar no terreno mais alto do outro lado do cruzamento. Mas o carro estava preso, a água estava ficando mais funda a cada minuto e conseguia sentir o pânico começando a tomar conta de mim. Otávio perguntou o que estava acontecendo, a voz dele menor agora, tocada pelo primeiro sinal de medo. Disse a ele que tudo ia ficar bem, que sairíamos dali em apenas 1 minuto, mas por dentro estava começando a entender que estávamos em perigo real. A água agora estava entrando no carro através das vedações das portas e conseguia sentir o veículo se mexendo conforme a correnteza empurrava contra ele. Tentei abrir minha porta para avaliar a situação, mas a pressão da água tornava isso quase impossível. Liguei para o 192, mas a chamada não completava. Tentei o Cássio, mas o telefone dele foi direto para a caixa postal. A água agora estava na altura do tornozelo dentro do carro, e Otávio estava começando a entrar em pânico. Perguntou por que tinha água dentro do carro e tentei manter minha voz calma enquanto explicava que íamos sair e caminhar até a segurança.
Mas quando finalmente consegui forçar a abertura da minha porta, percebi o quão perigosa nossa situação tinha se tornado. A água lá fora agora chegava até o peito e estava correndo rapidamente. Mal conseguia manter meu equilíbrio e sabia que Otávio, com 7 anos e pesando talvez 22 quilos, seria arrastado imediatamente se tentasse andar nessa correnteza. Tomei outra decisão que me atormentaria. Em vez de ficar com o carro e esperar ajuda, decidi carregar Otávio até a segurança. Conseguia ver uma plataforma de ônibus elevada a uns 40 metros dali, que ainda estava acima da linha da água. Achei que conseguiria chegar lá se fosse cuidadosa e forte. Achei que conseguiria salvar meu filho. Desapertei o cinto de segurança do Otávio e o peguei no colo. Ele enrolou os braços ao redor do meu pescoço e escondeu o rosto no meu ombro. Conseguia sentir ele tremendo, mas estava tentando ser corajoso por mim. Disse para ele se segurar bem forte, que íamos caminhar até a plataforma de ônibus e então tudo ficaria bem. No momento que saí do carro com Otávio nos braços, entendi o verdadeiro poder da água da enchente. A correnteza era incrivelmente forte e levou toda a minha força só para manter meu equilíbrio. Otávio estava mais pesado do que eu tinha esperado, e meus braços já começavam a doer de segurá-lo acima da linha da água. Passo a passo, lutei em direção à plataforma de ônibus elevada. A água estava empurrando contra minhas pernas com uma força tremenda, e tinha que me inclinar contra a correnteza para evitar ser arrastada rio abaixo. Otávio estava se segurando firme, mas conseguia sentir sua pegada afrouxando conforme o cansaço se instalava. A distância até a segurança parecia estar aumentando em vez de diminuindo. Mais ou menos na metade do caminho até a plataforma, meu pé escorregou em alguma coisa submersa e quase caí. Consegui recuperar meu equilíbrio, mas o tropeção tinha me custado energia preciosa e mudado a posição do Otávio nos meus braços. Agora ele estava mais baixo, com a água chegando quase até o peito dele mesmo enquanto eu o segurava. Estava chorando agora, assustado e com frio, me implorando para tirá-lo da água. Estava quase lá, só mais 10 metros até a plataforma elevada onde estaríamos seguros, mas minha força estava se esgotando. Meus braços pareciam que estavam pegando fogo e estava lutando para manter minha cabeça acima da água enquanto brigava contra a correnteza. Otávio estava escorregando no meu abraço e sabia que tinha que fazer um último esforço para chegar à segurança. Foi então que aconteceu. Meu pé bateu em outro obstáculo submerso e dessa vez não consegui recuperar meu equilíbrio. Caí para frente, perdendo minha pegada no Otávio enquanto tentava amortecer minha queda. A água se fechou sobre minha cabeça por um momento, e quando emergi, ofegante e em pânico, Otávio não estava mais nos meus braços. Gritei o nome dele e olhei freneticamente ao meu redor. A água estava turva e se movendo rápido, e a visibilidade era quase zero. Conseguia ouvir Otávio me chamando, mas não conseguia vê-lo. A voz dele parecia estar vindo de rio abaixo, sendo carregada pela correnteza. Tentei nadar em direção ao som, mas a água era forte demais e eu estava exausta demais. Vi um lampejo da sua camiseta vermelha uns 30 metros dali, sendo carregada rapidamente rio abaixo em direção a um bueiro. Nadei com tudo o que me restava, gritando o nome dele, dizendo para ele se segurar, que a mamãe estava vindo. Mas a correnteza era mais rápida do que eu, e a distância entre nós continuava aumentando. A última coisa que ouvi foi Otávio gritando meu nome, a voz dele ficando mais fraca conforme a água o levava para longe de mim. Então, só restou o som da água correndo, e meus próprios gritos desesperados ecoando pelos prédios alagados ao meu redor. De alguma forma, consegui chegar à plataforma de ônibus elevada. Me puxei para fora da água, desabando no concreto, tossindo água da enchente e soluçando incontrolavelmente. Otávio tinha sumido. Meu bebê tinha sumido. E era culpa minha. Tinha tomado a decisão errada em cada momento, e agora meu filho estava pagando o preço pelos meus erros. Liguei para o 192 novamente, dessa vez conseguindo contato com um operador. Através das minhas lágrimas e pânico, tentei explicar o que tinha acontecido, onde estávamos, e que meu filho de 7 anos estava em algum lugar na água da enchente. O operador foi gentil, mas direto. As equipes de resgate estavam sobrecarregadas, e seriam horas antes que alguém pudesse responder à minha localização. Me aconselhou a encontrar abrigo e ficar parada até a ajuda chegar.
Passei as próximas 10 horas sentada naquela plataforma de ônibus na chuva, observando a água e rezando para que de alguma forma Otávio aparecesse. Gritei o nome dele até perder a voz. Caminhei para cima e para baixo na plataforma, procurando cada pedaço de detrito que passava flutuando, esperando desesperadamente ver sua camiseta vermelha ou ouvir sua voz me chamando. Cássio me encontrou lá às 5 da manhã. Tinha estado procurando por nós desde a meia-noite quando percebeu que não estávamos na casa da Valentina. O alívio no rosto dele quando me viu rapidamente se transformou em horror quando percebeu que Otávio não estava comigo. Tive que contar ao meu marido que nosso filho tinha sumido, que eu o tinha perdido na água da enchente, que tudo era culpa minha. As equipes de busca e resgate começaram a procurar Otávio assim que os níveis da água baixaram o suficiente para eles operarem com segurança. Procuraram por 5 dias, usando barcos, helicópteros e equipes de voluntários. Encontraram seu cachorrinho de pelúcia, Bolinha, preso numa árvore aproximadamente 2 quilômetros rio abaixo de onde eu o tinha perdido. Encontraram um dos seus tênis, mas nunca encontraram Otávio. Depois de 1 semana e meia, a busca oficial foi suspensa. As autoridades explicaram que as águas da enchente tinham sido poderosas demais, que crianças do tamanho do Otávio poderiam ter sido levadas quilômetros rio abaixo, possivelmente até o rio Guaíba. Foram gentis, mas realistas. As chances de encontrá-lo vivo depois de tanto tempo eram essencialmente zero. Cássio e eu fizemos um velório simbólico 3 semanas depois da enchente. A comunidade inteira veio nos apoiar. Os professores do Otávio, seus amigos do projeto social, vizinhos que mal conhecíamos. Todos compartilharam memórias do sorriso brilhante do Otávio, sua curiosidade, sua natureza gentil. Mas tudo o que conseguia pensar era no momento que o soltei, no momento que falhei com ele quando ele mais precisava de mim. Parei de dormir, parei de comer direito. Passava meus dias dirigindo por Porto Alegre, procurando córregos, ligando para abrigos e hospitais, postando a foto dele em sites de redes sociais dedicados a crianças desaparecidas. Cássio me implorava para aceitar o que tinha acontecido e começar o processo de luto, mas não conseguia deixar ir a possibilidade de que Otávio ainda estivesse vivo em algum lugar. A culpa estava me consumindo. Cada decisão que tinha tomado naquela noite se repetia na minha mente. Se eu tivesse pegado o caminho mais longo, se eu tivesse dado a volta e ido para casa, se eu tivesse ficado com o carro e esperado ajuda, se eu tivesse sido mais forte, se eu tivesse me segurado melhor, se eu tivesse sido uma mãe melhor. Os EC eram infinitos e torturantes. 5 semanas depois da enchente, recebi um telefonema que mudou tudo. Era de uma mulher chamada Florisbela Santos, que administrava um pequeno abrigo para famílias desabrigadas a aproximadamente 60 quilômetros ao sul de Porto Alegre, perto de Camaquã. Ela tinha estado acompanhando a história do Otávio nas notícias e achou que poderia ter informações que me interessariam. Florisbela explicou que na manhã depois da enchente, uma família de pescadores tinha trazido uma criança pequena que tinham encontrado inconsciente, agarrado a um galho de árvore num arroio perto da propriedade deles. A criança não tinha identificação, parecia ter uma lesão na cabeça e não tinha falado desde que a encontraram. Tinha ficado entrando e saindo da consciência por vários dias e, quando finalmente acordou, parecia ter perdido a memória. A família tinha reportado a criança encontrada às autoridades, mas no caos seguindo a enchente, com tantas pessoas desabrigadas e serviços de emergência sobrecarregados, a criança de alguma forma tinha se perdido no sistema. Tinham estado cuidando dela no abrigo, esperando que alguém viesse procurar. Mas ninguém tinha feito a conexão com os relatórios de crianças desaparecidas de Porto Alegre. Florisbela descreveu a criança. 7 anos, cabelo escuro, olhos castanhos, aproximadamente 22 quilos, com uma pequena cicatriz no joelho esquerdo de um acidente de bicicleta. Meu coração estava batendo disparado enquanto ela falava, porque Otávio tinha todas essas características, incluindo a cicatriz de quando tinha caído da bicicleta no verão passado. Deixei o telefone cair e gritei pelo Cássio. Em minutos, estávamos no carro, dirigindo mais rápido do que jamais tínhamos dirigido em nossas vidas em direção ao abrigo da Florisbela. Estava com medo de ter esperança, com medo de acreditar que isso realmente poderia ser Otávio. Mas não conseguia impedir meu coração de acelerar com a possibilidade.
O abrigo era um centro comunitário convertido numa cidade pequena chamada Arambaré. Floresbella nos recebeu na porta e conseguia ver nos olhos dela que acreditava que essa era nossa criança. Nos levou através de um corredor cheio de beliches, onde famílias desabrigadas estavam ficando, em direção a um quarto pequeno nos fundos do prédio. E lá estava ele. Sentado numa cama pequena, colorindo num livro, estava meu Otávio. Estava mais magro do que eu lembrava, e havia um curativo na testa, mas definitivamente era meu filho. Estava vivo. Meu bebê estava vivo. Mas quando gritei o nome dele, ele olhou para mim com confusão. Não havia reconhecimento nos olhos dele, nenhuma emoção. Não correu para os meus braços. Olhou para mim como se eu fosse uma estranha, que, por causa da lesão na cabeça, essencialmente eu era. A médica que tinha estado tratando Otávio explicou que ele tinha sofrido uma concussão durante sua experiência na água da enchente. Sua memória de eventos antes da lesão estava completamente perdida, e não estava claro se essas lembranças voltariam algum dia. Lembrava de coisas básicas como andar, falar e ler, mas não tinha memória de sua vida antes de acordar no abrigo. Durante os dias seguintes, Cássio e eu trabalhamos pacientemente para ajudar Otávio a se lembrar de nós e de sua vida. Mostramos álbuns de fotos, contamos histórias sobre suas atividades favoritas, trouxemos suas comidas preferidas. Devagar, gradualmente, algumas lembranças começaram a voltar. Lembrou de Bolinha, seu cachorrinho de pelúcia. Lembrou da nossa casa. Lembrou que adorava andar de bicicleta e gibis. Mas não se lembrou da enchente. Não se lembrou daquela noite aterrorizante quando o perdi na água. De muitas formas, isso foi uma bênção, porque significava que ele não estava traumatizado pela experiência. Mas também significava que eu carregaria o peso total das lembranças daquela noite sozinha. A família que tinha encontrado Otávio, os Machados, explicaram o que tinha acontecido depois que o perdi na água da enchente. A correnteza o tinha levado aproximadamente 4 quilômetros rio abaixo antes que ele tivesse conseguido se agarrar a um galho grande de árvore que estava flutuando no arroio. Tinha se segurado naquele galho por horas, às vezes consciente, às vezes não, até o filho adolescente dos Machados tê-lo visto do quintal da casa deles na manhã seguinte. Otávio tinha sofrido hipotermia e uma concussão, mas nenhuma outra lesão séria. A lesão na cabeça tinha causado sua perda de memória, mas os médicos acreditavam que com tempo e paciência, a maioria de suas lembranças voltaria. Teve uma sorte incrível de ter sobrevivido a tal experiência, especialmente considerando sua idade e tamanho. Levou vários meses para Otávio se recuperar completamente fisicamente e se lembrar da maior parte de sua vida antes da enchente. A lembrança daquela noite nunca voltou completamente, o que os médicos disseram que provavelmente era um mecanismo protetor que sua mente tinha desenvolvido para protegê-lo do trauma. Cássio e eu também passamos pelo nosso próprio processo de recuperação. Começamos terapia para lidar com o trauma e a culpa que eu carregava daquela noite. Tive que aprender a me perdoar pelas decisões que tinha tomado, a entender que estava tentando proteger Otávio mesmo que minhas escolhas o tivessem colocado em perigo. A experiência mudou todos nós. Nos mudamos para uma casa numa área de elevação mais alta em Porto Alegre. Desenvolvemos planos detalhados de emergência para tempo severo. Nunca damos como certo o presente precioso de estarmos juntos como família. Otávio agora tem 8 anos e é uma criança feliz e saudável que ama a vida e o aprendizado. Às vezes o flagro me olhando com uma expressão confusa, como se estivesse tentando se lembrar de algo logo além do seu alcance. Mas na maior parte do tempo, é simplesmente meu menino alegre e curioso que faz 1 milhão de perguntas e encontra maravilhas nas coisas do dia a dia. Ainda penso naquela noite frequentemente. Ainda me pergunto o que poderia ter acontecido se eu tivesse tomado decisões diferentes. Mas aprendi que ficar pensando nos "e se" não serve propósito nenhum, exceto me roubar a alegria de ter Otávio de volta na minha vida. A enchente me ensinou que a vida pode mudar num instante, que as decisões que tomamos em momentos de crise podem ter consequências que nunca imaginamos. Mas também me ensinou sobre resistência, sobre esperança, sobre o poder incrível do amor para superar até mesmo as circunstâncias mais sombrias. Sou grata todos os dias pelo milagre da sobrevivência do Otávio,
pela bondade de estranhos que o salvaram e pela segunda chance que recebemos como família. Sei que nem todas as histórias como a nossa têm um final feliz, e não dou nossa boa sorte como garantida. Às vezes, milagres realmente acontecem, mesmo quando toda a esperança parece perdida. Às vezes, o amor encontra um jeito de nos trazer de volta juntos, mesmo através da escuridão da tragédia e do desespero. E às vezes, os erros que achamos que nunca poderemos corrigir acabam sendo as próprias experiências que nos ensinam o que realmente importa na vida. Não as decisões perfeitas que desejamos ter tomado, mas o amor que sobrevive mesmo às nossas escolhas imperfeitas.